Oi pessoal, meu nome é Evelyn Passos. E o meu é Marcela Nistina. Somos discentes do curso de Engenharia Cartográfica de Agrimensura da Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui. E hoje vamos apresentar um trabalho da disciplina de Programação 2 sobre funções sem parâmetros. Vamos começar a explicar o que são funções. Funções são construções que auxiliam no projeto do programa, ou seja, uma parte do código que irá fazer uma tarefa específica, sendo executada todas as vezes que a chamamos. Então, ele é um pequeno algoritmo que fornece uma regra específica, desvia o programa principal para a função quando é chamado, e no final da execução da função, o programa retorna ao programa principal. As vantagens da utilização desse método é que vai se obter um programa organizado e pode-se reutilizar as variáveis dentro do programa, evitando repetições. Divide e estrutura em blocos o programa, obtendo-se um programa simplificado, o que contribui para a correção de erros ao longo do programa. Sendo que existem dois tipos, as pré-definidas e as desenvolvidas pelo programador. As pré-definidas é que são naquela biblioteca MET, que são as matemáticas, exemplo, POU e SQRT. POU é quando você leva alguma potência quadrada ao cubo e a SQRT é a raiz. As desenvolvidas pelo programador têm dois tipos, a void e as tipadas. Tipados é quando tem retorno, então retorna um valor diferente de nulo. Já a void é a ausência de retorno. E tem dois tipos, com parâmetros e sem parâmetros. Na videoaula de hoje vamos falar das sem parâmetros. Declaração local. Na declaração local só é reconhecida a variável se for feita na mesma função. Aqui nós temos duas variáveis, a variável main, que tem a função main, que tem a variável n com o valor de 5, e a função voidf, que tem a variável n com o valor de 3. Em duas funções diferentes, nós temos a mesma função, a mesma variável com valores diferentes. Já na declaração global é diferente, porque a variável abrange todo o trecho do programa após a declaração. Aí aqui o exemplo, no main o n é igual a 5 e no voidf o n é igual a 3. A variável n é a mesma nos dois casos, mas se chamar o f dentro do main, o valor de n, que era 5, passa a ser 3. Declaração das pré-definidas. No exemplo aqui, nós temos a biblioteca MET, como a Marcela já tinha dito antes, que é para as funções matemáticas. Na função main, nós temos a variável x com o valor de 2.1, a variável y com o valor de 3 e a variável z com o valor de 7. Y vai ser igual ao quê? Ao valor de z elevado ao valor de x. E z vai ser a raiz do valor de z. O que vai ser impresso em tela vai ser o valor de y passa a ser, aí o resultado de z elevado a x, e o valor de z passa a ser o valor da raiz de z. Já ao declarar as desenvolvidas pelo programador sem uso de parâmetros, é um pouco mais complicado. Primeiro a gente tem que saber qual vai ser o tipo da função e depois a gente tem que dar o nome da função. E aí aqui está dando o exemplo. Quando a gente forma o tipo, pode ser void, int, float, double, depois o nome da função. Aí o exemplo, void imprimir, mas também podia ser void soma, void multiplicação. E como é sem parâmetro, os parênteses fica vazio ou escreve void. Aqui no exemplo, a gente deixou void, imprimir e entre parênteses void, mas podia ser void, imprimir e o entre parênteses sem nada. Aí agora, para ficar mais fácil de entender, a gente vai mostrar dois exemplos. Bom, agora vamos dar início a um exemplo simples e não numérico. Vamos colocar a primeira função, que é a void parabéns. Declarando essa função, nós dizemos ao compilador que tem uma função e o void indica que ela não vai ter retorno. Agora vamos para a próxima função, que é a função int main. Vamos chamar a função parabéns no main. E return 0, porque vai ser vai ser o valor retornado. Então, como ela não retorna nada, o sistema operacional precisa saber que a função foi executada corretamente e o processo foi finalizado.
Agora vamos chamar novamente a função void parabéns. E vamos colocar as mensagens que serão impressas em tela. Printf, parabéns para você, /n para ter uma quebra de linha entre cada mensagem, printf, nesta data querida, muitas felicidades e o último printf, muitos anos de vida. Agora vamos salvar o programa e colocar para executar. E a mensagem impressa vai ser: parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora um exemplo numérico. A gente começa colocando void soma. E entre parênteses a gente vai colocar os parâmetros. Int A, int B. Mas também poderíamos utilizar float, não tem problema. E int result, que é o resultado. A gente está declarando como se fosse dentro do int main. Eu esqueci de abrir a chave e aqui fica dentro da chave. Peraí. Int result e aqui result e int result, ponto e vírgula, result é igual a A mais B, ponto e vírgula. E vamos também colocar o printf aqui dentro. O printf vai ser o quê? Eu vou escrever e depois eu explico o porquê. A soma, esqueci do F no printf, volta, a soma de porcento de com porcento de é, dois pontos, porcento de, fecha aspas, vírgula, A, B e result. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a soma de esse porcento de é o A, com o valor de B é o resultado que vai vir aqui. Se fosse float, ia ser porcento F. Continua do mesmo jeito. E agora sim a gente vai para o int main. Abre parênteses, abre chaves e escreve aqui. Coloca o int A, o int B. Vamos colocar um valor para A, vamos supor que é 10. Um valor para B, eu vou colocar 12. E agora a gente vai colocar soma B e A. Ponto e vírgula. Return 0. Aí o que vai acontecer? O programa ele vai ler isso daqui. Quando chegar nesse soma, ele já vai vir aqui para o void e vai ver sobre a soma e vai sair esse resultado. A gente agora vai salvar, colocar para compilar. Deu um erro aqui. Result, faltou um ponto e vírgula. Agora de novo e foi. Aí é o que? A soma de 50 com 12 é 62 e tá certo. Então, aqui a resposta deu errada. Por quê? Porque eu coloquei 2 vezes o valor de A aqui. Então, veio para um lixo de memória. Então, o que dá para fazer? Eu volto aqui, que é onde eu errei. Vou colocar que o valor de B é 12. E, deixa eu arrumar. O valor de B é igual a 12. Salva, roda. E agora deu certo, ó. A soma de 12 com 10 é igual a 22. Esperamos que essa videoaula tenha ajudado vocês. Obrigada!